Boa noite aos amigos da TV 247. Começa agora mais um programa semanal na nossa grade que está sendo montada graças a vocês, telespectadores e assinantes, sobretudo, que têm nos apoiado a cada vez mais buscar aprimorar o nosso conteúdo. E hoje, com uma grande alegria, está aqui ao meu lado o Gessé Souza, sociólogo, escritor, autor de um livro que fez muito sucesso, continua fazendo e dando muito o que falar no Brasil neste ano. Vou mostrar a vocês, já mostrei várias vezes em vários programas, que se chama A Elite do Atraso, da Escravidão à Lava Jato. Quem participa comigo desse primeiro programa de estreia é o Paulo Moreira Leite, que também, além de jornalista brilhante, estudou sociologia, vai poder debater temas aqui com o Gessé com muita profundidade, mas eu queria antes só explicar a vocês qual que é a lógica desse programa que se chama A Batalha das Ideias. Por trás de tudo que nós vivemos hoje, somos governados por ideias que vêm de muito tempo. Essas ideias que foram construindo a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver o Brasil, de sentir os problemas nacionais. E esse livro do Gessé, para mim, ele foi muito impactante, porque ele ataca duas grandes catedrais do pensamento brasileiro, que são um livro chamado Os Donos do Poder, do Raimundo Faoro, que trata da questão do patrimonialismo, e também critica muito Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque de Holanda. Ou seja, é um livro extremamente ousado, corajoso, que propõe um novo paradigma para a interpretação do Brasil. Então, primeiro, antes de mais nada, vamos saudar aqui o nosso Gessé. Falei alguma bobagem, Gessé? Modo algum. Paulo Moreira Leite também. Então, Gessé, primeiro assim, te apresentando, antes da gente entrar no tema que é a questão do patrimonialismo, eu acho que esse debate vai poder ser quase que uma aula, né, acho que as pessoas vão poder assistir, rever com calma depois, estudar, compartilhar com os amigos. E eu queria te perguntar, primeiro sobre o livro, que a gente já falou aqui numa entrevista, mas por que você ataca essa questão do patrimonialismo? Se você puder conceituar, que conceito é esse que é tão presente na vida brasileira? O conceito de patrimonialismo é, no fundo, o conceito mais importante, né, para a explicação do Brasil, né? Quer dizer, e o que é importante, eu acho, a gente perceber que no nosso comportamento, embora a gente não perceba isso não dado que seja consciente, né, a gente é sempre motivado por ideias. Né? Quer dizer, a gente não é abelha que recebe um DNA, né? Nós somos seres humanos, quer dizer, pessoas que pensam, que refletem sobre a própria vida, né? Então a gente recebe ideias que vão iluminar o nosso comportamento. Embora a gente não seja consciente disso, né? Ou seja, a gente está aí sobre a égide, sobre o comando dessas ideias, né? E a ideia mais importante que vai explicar o que é a política, o que é a sociedade, quem somos nós, né? Quer dizer, que monta inclusive uma narrativa da inferioridade social, econômica e política do brasileiro, que é um absurdo, né? Ou seja, intelectuais brasileiros montando uma ideia sobre nós mesmos que retira a nossa autoconfiança, claro, retira a nossa autoestima e nos joga para baixo. É um absurdo, né? Ou seja, isso tudo está contido nessa ideia de patrimonialismo, né? Que nós viemos de Portugal, né? Que é uma bobagem, nós fomos colonizados por portugueses, mas a gente não fez nenhum Portugal grande aqui, né? Desde o ano zero, o Brasil é dominado pelo escravismo, ou seja, o escravismo significa que toda a sociedade, né, é construída a partir do escravismo que não existia em Portugal, né? E esse pessoal conta essa lorota que está em todas as escolas, porque a gente entra com 5 anos, está em todas as universidades, montando todas as elites, né? E está em tudo, exatamente tudo que a mídia fala sobre o que é a política, etc. Né? Quer dizer, que, então, sobre falando de pílulas envenenadas que são distribuídas diariamente. Né? Nós estamos sobre o ataque de ideias conservadoras, né? Que nos rebaixam e que distorcem a fonte do poder real, porque é isso que o patrimonialismo vai montar. Não é isso? Se a gente fosse resumir, Gessé, a gente poderia dizer que o patrimonialismo é aquela noção de que o Estado ele é ocupado por uma elite burocrática corrupta que sufoca a sociedade, de pessoas que se comportam, para a gente falar da referência maior do livro do Raimundo Faoro, como os donos do poder, os ocupantes temporários do poder, em vez de servidores, que é muito, vamos dizer assim, até a ideologia norte-americana liberal, de quem está no poder é só um mero servidor, eu sou um empregado de todos vocês.
enquanto no Brasil o cara que está no Estado, ele está se servindo da população. É esse conceito que resume a ideia de patrimonialismo? Ele é um conceito complexo, tem várias ideias que são associadas a ele, mas a ideia principal é essa, né? Ou seja, o que é que o conceito... Quer dizer, qual é a principal mentira do conceito de patrimonialismo, né? Quer dizer, porque a coisa mais importante da gente perceber numa sociedade, né? E a gente tem sempre que perceber, numa análise de uma coisa complexa, o que é mais importante, né? Porque isso que é mais importante vai depois hierarquizar todas as outras questões, né? E o mais importante é sempre o poder, né? Ou seja, quem está no poder vai ficar com a melhor parte do bolo e quem não está vai ficar com a pior parte do bolo. Não tem nenhuma questão mais importante do que essa. Okay. Né? E o que é que o conceito de patrimonialismo faz? Ele vai distorcer exatamente a origem do poder social, econômico e político. Ele vai dizer que esse poder está no Estado, que é uma mentira, né? Que em toda a sociedade capitalista, o poder social, econômico e político, inclusive, está no mercado. Ou seja, no capital. Está no capital, claro. Não é isso? Que vai capturar o Estado para os seus próprios fins. Né? Entende? Mas o que é que o patrimonialismo faz? Ele deixa o mercado invisível. E então ele pode ser o quê? Ele pode ser divinizado, então o mercado pode ser associado à honestidade, ao trabalho, etc, etc. Quando aonde se realizam, como a gente vai ver em breve, a principal roubo, a principal corrupção, mas ela é invisível. Por quê? Porque o mercado rouba e a imprensa, que é comprada por esse mesmo mercado, frauda e engana. O mercado é quase vítima, mas eu vou passar para o Paulo, que aí o Paulo tem um histórico interessante, porque além de jornalista, estudou sociologia. Quando você era estudante, mais jovem, como é que eram vendidos esses conceitos do patrimonialismo, então, Paulo? Para a gente explicar para o nosso telespectador. Eram vendidos, eram apresentados, especialmente como a explicação do destino do Brasil. Né? A ideia que você tem que o Brasil herdou uma herança política de Portugal, um poder de fora da sociedade, um poder um poder no qual todas as pessoas que ocupam o Estado, elas se ocupam essencialmente em acumular riquezas para si, né? Elas são estruturalmente corruptas, que é aquela ideia de que todo político é corrupto, né? E que o que é mais interessante essa ideia é que, portanto, é um poder imutável, não há saída dentro da política, não há saída dentro do Estado, né? Então você fica naquela coisa assim, você tem, assim, eu vivi uma época em que assim, ainda se criticava os sindicatos porque eles tinham sido criados pelo Estado, a CLT porque ela tinha sido criada pelo Getúlio, tudo tipo, a política econômica, o nacionalismo porque ele tinha relação com o Estado, quer dizer, uma visão assim completamente que tinha como eixo de que ali havia um centro corrupto que era o patrimonialismo. E agora a gente tinha uma outra coisa, porque é o seguinte, intelectuais como Faoro, como Sérgio Buarque de Holanda, em certa medida o próprio Gilberto Freire, de uma outra maneira, uma outra visão, outro lado de pensamento, são intelectuais que têm um brilho muito grande, que durante um certo momento eles eram intelectuais que realmente tinham ideias que seduziam, que convenciam, e que assim, era assim, se a gente pegar assim, a USP da minha época, os professores daquela época e de hoje são seguidores do Sérgio Buarque de Holanda. Assim, se eu fosse pegar assim, os melhores intelectuais que foram fundar o Partido dos Trabalhadores, muitos deles eram seguidores do Raimundo Faoro. Então isso aí são pessoas que estão assim no âmago dessa história política. Então você vem com umas ideias, que eu queria que você falasse um pouco disso, que assim, você joga uma bomba nisso aí. Mas isso que você falou, Paulo, antes de passar para o Gessé, é muito importante, porque eles serviram de referencial tanto para a esquerda como para a direita. Justamente até uma coisa que o Gessé coloca no livro, da ambição desses intelectuais, o Faoro, o Sérgio Buarque, como eles propõem uma explicação completa para o Brasil, até você fala quase que religiosa, né? De onde viemos, quem somos e para onde vamos, totalitária, totalizante, de certa forma, conquistaram muito espaço, vamos dizer assim, no pensamento oficial brasileiro. Né? Verdade. Mas enfim, Gessé. Isso é uma coisa importante. E eles se consideravam de esquerda. Exatamente. Não, é uma coisa importante, porque assim, vamos dizer assim, eram considerados, são considerados. As pessoas não vão dizer, não, Sérgio Buarque. Vamos explicar essa complexidade. Como você falou, estamos fazendo uma ideia complexa. Vamos falar de uma coisa complexa aí. Não, esse ponto é muito importante que vocês levantam, porque, por exemplo, o que a gente tem que ver? Isso é uma mentira, né? Ou seja, as ideias dominantes são sempre as ideias das classes dominantes. Né? Como foi montado essa ideia? É isso que a gente precisa compreender, para que a gente saiba
onde está a fraude e onde está a mentira. Porque quando a mentira ela é bem feita, e essa foi uma mentira bem feita por conta disso, que ela está durando quase 100 anos, né? Eu espero que ela não dure mais. Quer dizer, toda mentira bem feita ela tem que ter um grãozinho de verdade. Porque senão não convence ninguém. Né? Qual é o grãozinho de verdade da mentira do patrimonialismo? Se rouba no Estado, também, claro. A maior parte dos nossos políticos são corruptos, porque eles são comprados pelo mercado. Né? Os bancos, são comprados pelo mercado, os grandes oligopólios e tal, compram esses caras porque compram a eleição deles. Né? Eles impõem uma agenda que eles estão fazendo. Agora, né, essa agenda mentirosa de reformas que está acontecendo agora, né, é paga com dinheiro, todo mundo sabe disso, né, do mercado, né, para fazer, né, o empobrecimento do povo mais ainda em benefício de uma meia dúzia. Né? Olha que interessante. Você é cego de não ver isso, né? Então a gente sai da mentira construída de que o Estado oprime o livre mercado para a questão que você coloca de que o mercado sequestra o Estado em prol dos seus interesses próprios. Exatamente o contrário. E aí eu vou ler aqui o que diz o Luiz Oliveira. Ele fala: o Estado é o comitê executivo da burguesia, entre parênteses, Marx. E aí tem uma frase: o poder não é do Estado, é do mercado. Mas muitas pessoas te elogiando e muitas pessoas muito felizes, sabendo que a gente vai ter agora GECE todas as semanas, toda terça-feira aqui no 247. Eu vou rodar algumas imagens para que as pessoas saibam quais são as referências. Então, vamos passar primeiro o livro Os Donos do Poder, né, que é o clássico, né, não deixa de ser um clássico do Raimundo Faoro, porque foi referência para muita gente. Vamos abrir uma foto do Faoro também, para quem não sabe quem é o Raimundo Faoro. Jurista, né, e até uma coisa curiosa que sempre me surpreendia na biografia dele, que você ia ver, era um cara de formação jurídica, mas com que a gente sempre imaginava que essas explicações do Brasil eram para sociólogos, né, e tal, e a formação dele não vinha necessariamente disso. E um cara com muita cultura histórica. Mas eu vou ler a primeira. Pode falar enquanto a gente abre. Uma pessoa admirável. Como pessoa admirável, né? Eu lembro como adolescente. Eu lembro como adolescente, eu tinha 17 anos, ele era presidente da OAB, era um cara. Ele era um dos meus ídolos e tal, né? O que é importante entre nós é você separar a pessoa, que pode ser decente e tal, dos livros e da eficácia social dessas ideias. Claro. Né? Quer dizer, são ideias que podem humilhar, desempregar, causar sofrimento e dor. É isso que me importa. Eu não estou atacando a pessoa de Raimundo Faoro, que eu acho inatacável. Né? O que eu estou atacando são os pensamentos e as ideias dele que nos fazem menores, né? E só fazem engrandecer a plutocracia do dia. Uma coisa que eu acho importante, que eu gosto do seu trabalho, eu gosto da radiografia do golpe, que assim, você compra a briga das ideias. Claro. É uma briga que hoje em dia as pessoas se debruçam, se ajoelham frente à reputação e não compram essa briga. Claro. Quando a gente pensa no Faoro, a gente pode ficar desconfiado um pouco, porque uma coisa que você falou, que nós admiramos o Faoro, aprendemos a admirar pela sua coragem na resistência à ditadura, etc. Exato. No julgamento do Mensalão, na primeira sessão que faz aquela denúncia, que anuncia teoria do domínio do fato, quem é citado várias vezes como ídolo? O Raimundo Faoro é citado como ídolo do procurador-geral Roberto Gurgel, que vai chamar o PT de organização criminosa. Ele faz escola, exatamente. Faz escola, claro. Aí, ou seja, isso é que dá coerência para nós. Aliás, essa narrativa começa na própria Veja, dizendo o seguinte, que o PT ele não sabia diferenciar partido e Estado. Então ele tinha uma visão de Estado, que era a visão partidária de ocupar tudo e de se tornar, através do partido, dono do Estado. Essa narrativa foi sendo criada. Eu não posso deixar de ler aqui um comentário. Aliás, apareceu um aluno seu no Facebook, mas tem alguém que coloca aqui, desculpa o comentário, dizendo que o seu livro é revolucionário. E também me pareceu revolucionário, por isso que a gente decidiu ter essa discussão aqui sobre justamente a batalha ideológica, porque são as ideias que explicam a formação cultural. Eu queria rodar a primeira frase que a gente vai passar hoje, que é do Nelson Paes Leme, que escreveu um artigo no Globo, no jornal o Globo. Foi muito curioso, viu, Jacé? Porque ao fazer a pesquisa sobre patrimonialismo, eu descobri várias citações, Globo, Instituto Liberal, Instituto Mises. O Faoro se tornou um ídolo liberal no Brasil. Sem dúvida. Mas o que ele fala? Raimundo Faoro, em seu antológico Os Donos do Poder, faz um diagnóstico certeiro e preciso da origem do patrimonialismo brasileiro.
a Casa de Avis portuguesa no século XIV. Os reis de Portugal se consideravam proprietários do país e da nação. Não só Portugal, Luís XIV também é a mesma coisa. Claro. Essa cultura atravessou mares e séculos e se enraizou com toda a força no Brasil e na nossa concepção de Estado soberano. Hoje já não há Casa de Avis. Outros são os tempos e outros são os donos do poder. A Petrobras que o diga. Ele dá um salto triplo mortal e chega na Petrobras. Como é que a gente vê, então, assim, tipo, a herança portuguesa vai explicar o chamado petrolão? Como é que... Perfeito. Esse merece um comentário. No fundo, veja bem, eu acho que a gente tem aí de desacralizar ideias, porque você monta intelectuais como se eles fossem santos e tal, né? Inatacáveis, etc. Eu não acho isso. Né? Quer dizer, a ciência é o palco de uma disputa, né? Claro. Quer dizer, ela vai, no fundo, justificar muita coisa, né? E é uma bobagem, não existe outra palavra, você dizer que a corrupção do Brasil de hoje vem da dinastia de Avis em Portugal. Por que isso? Porque no século XIV, como ele está dizendo aí, não era só em Portugal, era na Inglaterra, na França, em qualquer lugar. O rei era o dono da terra. Lógico, o rei era o rei. Obviamente, né? Quer dizer, e os outros que tinham alguma terra, os grandes senhores lá, barões, duques. Mas isso alimentou até um mito de que os reis de lá, os outros reis eram melhores que os nossos. Claro, porque isso tem Henrique a ver... VIII era menos, né? Exatamente, porque isso cria o que no fundo? Cria uma história do vira-lata brasileiro, uma história da sociologia do vira-lata entre nós, como se na Inglaterra também, de Henrique VIII, né? Quer dizer, só para completar, ele cria um mito, que é um mito recorrente entre os brasileiros, quer dizer o seguinte: se nós tivéssemos sido colonizados pelos ingleses. Claro. Pelos holandeses. Claro. Fala-se muito, né? Claro. Os franceses. Claro. Tudo vem aí, quer dizer, isso ajuda a criar completa uma bobagem. maldição. Completa bobagem. Ali que é de um alto exatamente que nos paralisa. Claro. Que exatamente nos... Ou outra coisa, como quando você diz que a carta de Pero Vaz de Caminha, ele já pede emprego e tal. Quer dizer, como é que nunca... Quer dizer, isso era a mesma coisa na Inglaterra, claro. em outro lugar. Era o poder, né? O rei tinha tudo, você tinha que adular o rei, é claro. Né? Quer dizer, mas o que é mais importante para ficar para os nossos espectadores aqui é o fato de que você não pode falar de corrupção, né? Antes do século XVIII. Por que isso? Porque é no século XVIII que vai se tornar realidade pragmática, né? Especialmente nos Estados Unidos e na Revolução Francesa, o quê? A noção de que o poder, todo o poder vem do povo, ou seja, a noção de soberania popular. E a partir da noção de soberania popular, né, a noção de que você tem um bem público que pertence ao povo, né? Não é isso? Quer dizer, aquilo que era antes de Deus, agora é o povo. O povo vai representar essa origem de todo o poder legítimo. Né? Você só pode falar, portanto, de corrupção, ou seja, de apropriação privada de um bem público, a partir do século XVIII, obviamente. Tem essa noção de bem aonde essa ideia foi generalizada e as pessoas passaram a perceber o mundo a partir disso. Né? É um absurdo, é uma bobagem sem tamanho, né? Essa ideia de que a corrupção existia no século XIV. Isso é uma coisa idiota. Né? Entende? A gente precisa dizer as coisas desse modo, entende? Porque a gente precisa dessacralizar essas coisas que têm a ver com o quê? Com uma inferiorização. Até porque não havia república. Até hoje. Como você diz, não existia república. Não, claro. É isso que vai legitimar que você, quer dizer, por mais imbecil e absurdo que esse argumento seja, que você diga, olha, vamos entregar a Petrobras e todas as riquezas que nós temos aos estrangeiros, que eles são honestos, melhores, e nós somos... Aqui não tem jeito. Isso é uma coisa louca. Né? Esse tipo de interpretação serve para isso. E aí, Léo... Está servindo, né? Eu acho que é muito importante a gente ver a época em que esse tipo de interpretação foi forjada, né? Porque a interpretação, quer dizer, o Brasil foi descoberto em 1500, mas a interpretação dominante sobre o Brasil não foi feita em 1500, obviamente, né? Ele tem uma data, ele foi feito na década de 1930. E tem um lugar, em São Paulo, né? Ok? Foi feito por quê? E por que foi feito nessa época? Ora, nessa época, em 1930, é exatamente quando São Paulo, a elite do poder ali, do dinheiro em São Paulo, ou seja, o que os caras tinham as fazendas de café, né? Os caras tinham já as primeiras indústrias aqui, indústria e agronegócio, né? Eles eram os donos disso, né? E perderam o poder político.
Ele sofreu uma derrota militar e política que implicou que Vargas, no caso do Rio Grande do Sul, representante de sub-elites nacionais, assumisse o poder, né? E obrigasse São Paulo uma derrota militar e política. Como foi que essa elite reagiu? Olha, perdemos o poder político. Né? E tinham perdido a hegemonia cultural. Exatamente, mas é exatamente isso que eles vão refazer. Tá? Foi inteligente, é claro que é uma inteligência diabólica, né? Mas ela pode ser inteligente. A inteligência, como eu sempre defino, é quando você pensa a longo prazo. E você é burro quando você pensa a curto prazo, certo? O conteúdo pode ser, né, indistinto. Qualquer que seja. Curto prazo. Curto prazo é burro. Esse golpe de hoje é burro. Né? Porque, claro, está perdendo a legitimidade, mentiroso, etc. Né? Agora, essa estratégia da elite paulistana, apesar de ser uma coisa oligárquica, essa de assalto ao povo, né, foi inteligente. O que foi que eles fizeram? Perdi o poder político para a Vargas. Né? E perdeu por quê? Porque a partir de 1922, a classe média é agitada pela demanda do tenentismo. Tá? Ou seja, a classe média percebia que a coisa da República Velha era uma fraude, né? Menos de 1% das pessoas votavam, mesmo assim tinha sempre o bico de pena para fraudar tudo, era muito mentira e tal, vai parar. Daí, essa classe média vai ajudar nessa entrada de Getúlio Vargas. Né? O que é que a elite pensa? Olha, com os pobres e com a ralé, ou seja, os novos escravos, eu posso mandar descer o pau, como havia feito na primeira grande greve em 1917. Matou gente, matou criança, matou mulher de trabalhador, não cumpriu os acordos, descumpriu, enganou os trabalhadores. É assim que essa elite, desde essa época até hoje, trata as classes populares entre nós. Né? Mas a classe média não. Eles viram que, quer dizer, tem duas coisas. Primeiro, a classe média, né, letrada, né, mostrou muito mais poder de influência, até inclusive, né, deu apoio a essa nova coisa. E a elite não pode simplesmente bater na classe média, porque ela precisa da classe média, carnalmente. Né? E a classe média, como a elite é muito pequena, a classe média que vai ser... Ela dá volume. Ela permite ocupar a Paulista, por exemplo. Exato. São os caras são os juízes, professores universitários, jornalistas, é o pessoal que vai exercer a dominação em nome dessa pequena elite. Né? Qual foi a saída, então, dessa elite? Olha, nós perdemos o poder político devido a um radicalismo da classe média. Né? Então, a gente tem que fazer agora com que a classe média nunca mais seja rebelde de modo heterodoxo, ou seja, contrário aos nossos interesses. Tem que montar, nós já temos o poder material, fazendas, indústrias e tal, e você precisa ter agora o poder simbólico. Né? Que é cultural. Exatamente. Né? O que é o poder simbólico? Né? Duas coisas. Né? Você tem que ter imprensa, claro, para circular essas ideias, editoras, livrarias, etc. Não é isso? Mas a imprensa não produz ideias, ela distribui ideias. Né? Então você precisa construir, né, uma USP, que foi construída para isso. Isso foi dito, é explícito, é inegável. Né? Foi montada para criar um poder político, ideológico para essa elite, com o dinheiro dessa elite. Né? Entendeu? O terreno da USP, eu aprendi isso há pouco tempo, é da família dos Mesquitas, do estado de São Paulo. Né? E a USP efetivamente cumpriu esse papel. Isso não quer dizer que não exista uma influência heterodoxa, pessoas admiráveis, etc. Né? Não é isso? Mas a USP cumpriu o papel de construir coisas como patrimonialismo, ligado a jornais, editoras, prêmios científicos, para dar essa consagração de santos a esses caras, etc. Né? E por conta disso, ou seja, quer dizer, é importante que a gente monte isso, né? Aí qual foi a escolha? Vamos estigmatizar o Estado e a política. Desde Getúlio Vargas. Exatamente. Tá? Isso aconteceu depois com Jango e agora está acontecendo com Lula e Dilma. Claro. Exatamente. Não é uma questão assim. Esse estigmatizar o Estado, que começa por estigmatizar o Vargas, porque a gente tem na USP um pensamento anti-varguista, claro, que vem até hoje. Claro. Que vai, é na USP que nasce isso, quer dizer, é ali que vem. Claro. E foi montado para isso. A escola mais rica do Brasil, com mais dinheiro. Que vai influenciar todas as outras universidades. Que vai formar os professores das outras universidades, que vai criar as ideias que vão ser seguidas por todas as outras universidades. Esse é o ponto. Que vai formar todas as elites segundo esse paradigma falso.
E é uma coisa muito curiosa, né, Paulo? As pessoas... Agora pode fazer outra pergunta. Ouvindo você falar hoje, parece assim, é quase maquiavélico. Perdemos. Claro. Agora como é que nós não vamos ter uma segunda derrota? Porque eles tiveram uma, né? Perdemos. Como é que a gente nunca mais vai perder? É assim mesmo. Claro, é uma coisa maquiavélica, a mesma coisa. Você vai falar, é luta pelo poder mesmo. Mas basta ver o resultado. É hegemonia cultural. Vamos abrir aqui uma frase do Raimundo Faoro. Só para também comentar, Jacé, muitas pessoas quando vêm a São Paulo pela primeira vez, veem lá o obelisco, o monumento lá dos heróis de 9 de julho, né? Isso. E aí quando as pessoas, mas 9 de julho por quê? Porque é justamente a tentativa de São Paulo de reagir ao Getúlio Vargas. E tem até a rua MMDC, que são os quatro que morreram. Foi uma alternativa militar que foi perdida, então vamos para coisa ideológica. Né? E muitas pessoas às vezes não conseguem entender o ódio irracional de São Paulo ao Getúlio, que é também comparável ao ódio irracional de São Paulo em relação ao Lula, porque o Getúlio expandiu o mercado. Ele expandiu o mercado para a classe média, expandiu o mercado da classe média, ampliou a classe média e aumentou os ganhos da burguesia nacional. Mas eu vou ler aqui um comentário a frase do Raimundo Faoro, quando ele fala o seguinte: vamos abrir a imagem. A comunidade política conduz, comanda, supervisiona os negócios, como negócios privados seus. Na origem, como negócios públicos, depois em linhas que se demarcam gradualmente. Dessa realidade se projeta em florescimento natural a forma de poder institucionalizada num tipo de domínio. O patrimonialismo, cuja legitimidade assenta no tradicionalismo. Assim é, porque sempre foi, hein? E ainda tem isso. Ou seja, se a gente fosse falar da Petrobras, então não são os grandes interesses empresariais dos empresários que estão querendo levar o pré-sal, fazer aquilo. No fundo, é o burocrata lá, o Cerveró, que governa o Brasil. É o político, né? Exato. Ou indicado pelo político, enfim. Exatamente. Quer dizer, o que qual é o invisível aí, no caso, né? O invisível é de que, obviamente, existe a corrupção dos políticos, mas é a corrupção da gorjeta, né? É a gorjeta que o capitalista dá para ele, para que ele cumpra como lacaio, como office boy, a agenda, né, que um banco, que um grande oligopólio precisa e exige dele. Basta olhar a nossa vida política, o que acontece nos jornais, que é exatamente isso. Né? Então, o que é importante é a gente dar uma ideia. Eu acho que é fácil de dar essa ideia de modo extremamente convincente, né, para o nosso espectador, que veja a merreca, que ela já se vangloria de estar devolvendo aos cofres públicos R$1 bilhão. Isso foi o Janot que decidiu na Folha de São Paulo, achando um negócio grande e tal, né? Pense numa isenção fiscal que foi feita alguns meses atrás, né? De um grande banco, né? Que foi 25 bilhões, ou seja, tem isenção fiscal, tipo você olha, não vai ser usado para a universidade, não vai ser usado para a escola, não vai ser usado para a saúde, é um perdão que você dá a um grande banco. Né? Entende? Aliás, um grande banco que em 2015, quando o país estava entrando na maior recessão, ele teve o maior lucro da história dele. Um banco ter 25% de lucro. Essa coisa deve ser alguma coisa inédita. O Gessé está falando do Itaú Unibanco, mas que certamente não é um corruptor, ele é um oprimido pelos corruptos do Estado. Obviamente. Né? Ele quer dizer, e aí você tem que pensar dados também, como, por exemplo, por que o Brasil tem o juro mais alto do mundo? Né? Tem algumas pessoas que estão dizendo, não, mas os juros estão baixando. Não, os juros não estão baixando. Os juros estão baixando nominalmente. Né? Claro. O juro real é aquele quando você desconta a inflação, ele continua o mesmo. Altíssimo. Né? E ele é o maior do mundo sem nenhuma necessidade disso. Né? Então, veja bem, para que serve você jogar a culpa da corrupção na política? Para que você não veja as isenções fiscais dos grandes bancos, para que você não veja que nós todos pagamos juros extorsivos embutidos em todos os preços de mercado, que equivalem, segundo o Banco Central, 1 trilhão ou 15% do PIB brasileiro é juro extorsivo. Né? Quer dizer, e a gente não fala nisso. Né? Entende? Isso aqui é o quê? É uma drenagem monstruosa de recursos, claro, todo o trabalho de nós todos vão para meia dúzia de rentistas e bancos. A escravidão continua. Mas o roubo é do Estado, Paulo. Entende? O roubo é do Estado, são os 2 milhões. É claro que isso é reprovável. É claro que isso é ruim, obviamente. Né? Agora, isso faz com que
corrupção que nos deixa pobre, com que não existe mais emprego no país, para que ninguém tenha educação e saúde, é o roubo do mercado. Isso é óbvio. Né? Agora, essa ideia que a gente tem, como você falou, nós não somos abelhas, né? Essa ideia que a gente tem, ela impede que a gente possa fazer democraticamente o debate real. Claro. Porque o debate real é o seguinte, a quem isso serve? Do ponto de vista do patrimonialismo, isso serve aos corruptos que estão, e provavelmente sempre estarão no Estado, porque nós somos um país quase pré-condenado, né? Claro. Faz parte desse debate. Claro. Não tem saída o Brasil. Claro. O Brasil não tem saída. Claro. Esconde o debate, que é um debate de interesses, é um debate de quem nós precisamos tirar, para quem nós precisamos recompensar. Essa é a discussão que é abafada. Nós temos uma democracia que raramente tem conflitos. É a questão. O conflito real desaparece. É a questão central aí, assim. Essa ideia de patrimonialismo, você dizer que o roubo é só do Estado, serve a quem? A quem rouba? Não, os grandes proprietários. Claro, que fica invisível. Que as pessoas dizem é quem dá emprego, é o empreendedor, é o honesto, etc. Né? Pensemos um último exemplo de assalto do mercado, né? A partir da captura do Estado, porque o negócio é esse. O mercado tem que estar com o Estado capturado, né? Para legalizar a sua corrupção. Legalizar a corrupção. Por que você não chama isso de corrupção? Só porque esses caras compraram 400 deputados, estão no bolso deles, né? E assinam qualquer coisa que eles façam. É isso que legaliza a corrupção? Né? Entende? Quer dizer, esse é o principal ponto. A gente tem uma dívida pública que ninguém fala nisso, né? Mas que está comendo o orçamento inteiro. Né? Por conta disso, a gente não tem saúde, não tem educação. Né? Que é o quê? Quem estuda essa dívida diz o roubo, assalto está na dívida pública. Né? Ou seja, pessoas que estudam isso diz que é juro em cima de juro, sem contrapartida, está pagando um negócio sem contrapartida. É a maior transferência de renda da história. Você socializa prejuízo. Não tem auditoria dessa dívida. Não tem, por que não tem auditoria? A gente não sabe a que está devendo, que negócio absurdo é esse. Né? Por que esse pessoal não sai à rua exigindo uma auditoria da dívida, que é onde estão os ladrões mesmo? Mas são títulos falsos, fraudulentos. A Grécia, quando fez, 40% dos títulos foram percebidos como evidentemente fraudulentos. Isso diminuiu quase a metade a dívida pública grega. Se a gente fizer no Brasil, segundo os especialistas, diminui 90%. Né? Porque a ladruagem é muito maior. Mas a ladruagem não é do político, é a ladruagem de banqueiro, né? É ladruagem de empresário, é ladruagem capitalista e do mercado. Jessé, a gente selecionou uma nova imagem para passar, que a gente vai até discutir, quer dizer, onde esse pensamento da USP nos conduz. Mas antes eu vou ler um comentário do Gilberto Magalhães, que fala: quando não há ódio, a chance de aprendizado aumenta. O Jessé nos leva à reflexão sociológica. Que delícia, diz ele. E o Wilson... Wilson fala que tem que afinar o Jessé com o Nildo Ourix para falar sobre a Revolução Brasileira. Mas eu queria pegar o Fernandes Filho. Ele fala o seguinte: Jessé li sua obra-prima em 3 dias. A Elite do Atraso será leitura obrigatória nas escolas num futuro próximo. Livro que a gente vai sortear entre os nossos assinantes. Né? Já compramos aqui 50 exemplares para a primeira rodada de sorteios e vamos continuar distribuindo esse livro. Quem já leu, se vier a ganhar, que possa presentear um amigo querido. Mas eu queria abrir a frase agora do Fernando Henrique Cardoso, que se formou como intelectual na Universidade de São Paulo. E que é um patrimonialista. Que é um patrimonialista. Montou suas ideias a partir disso. Montou suas ideias a partir disso. E aí, quando ele vai falar sobre a questão da Petrobras, ele chega ao ponto que é o Brasil, que é o que o Brasil vive hoje. Ele fala: nosso sistema político deu cupim, está todo podre, bichou. A população percebeu isso. O que puder privatizar, privatiza, porque não tem outro jeito. Essa não é a minha formação cultural. Mas não tem mais jeito. Ou você realmente aumenta a dose de privatização, ou você vai ter de novo um assalto ao Estado pelos setores políticos e corporativos. Então, criou-se assim no Brasil a tese da Lava Jato, de que, não, você tinha, como em todos os contratos, você tinha lá 1% do Paulo Roberto Costa, tal, que era para os partidos políticos. Que é gorjeta, né? Se os partidos estavam roubando, vende tudo. Aí vem o Pedro Parente, de fato, vende tudo. Ele está vendendo tudo. Para onde está indo esse dinheiro? Pois é. Tá? Com que ele transparência? Não está indo mais para a educação das gerações, né, brasileiras. Hoje o Parente concluiu a venda de ativos da Petrobras para a Total, uma empresa francesa,
Ninguém sabe como é que foi feita a avaliação, se vendeu caro, se vendeu barato, se deveria vender, se era estratégico ou não. Não houve nenhuma discussão? Não houve nenhuma discussão, eles estão vendendo tudo, dando 10 bilhões para os americanos, daqui a pouco não tem mais Petrobras, não tem mais Embraer, mas porque porque estavam roubando. Então não pode ter Estado. E aí fica esse mercado aí que está, como todos vêm, distribuindo muita riqueza, né, Jesus? Exatamente isso. Mas, enfim, isso então é fruto de uma construção ideológica? Isso que a gente vive hoje? Exatamente isso. Eu acho extremamente importante que a gente perceba isso, porque isso mostra o quê? Que a gente, quer dizer, que a partir de certas ideias, quando elas são dominantes, veja bem, Léo, veja bem, Paulo, né? A gente recebe essas coisas, quer dizer, a mãe ou o pai, claro, porque não tinha outra ideia, fala isso pra gente. O professor. Professores, quer dizer, pessoas que a gente admira, gosta, confia. Jornalista que a gente lê. Quando isso é dito por pessoas desse tipo, esse tipo de conhecimento vira sagrado. Entende? Ou seja, a gente passa a acreditar naquilo, cegamente. Né? Entende? E leva a esse tipo de embuste, esse tipo de uma enganação absurda, como a gente está vendo. Essa frase do Fernando Henrique é muito importante, porque ela simboliza toda a carreira política dele e toda a carreira intelectual dele. Tá? Entende? Ele foi formado na USP também, a partir dessas ideias, defendendo essas ideias, né? Entende? E montou um partido que é o partido orgânico da fração financeira do capital. Né? Ou seja, ele é o pai dos bancos. Né? Entendeu? Ou seja, para quem é o pai dos bancos, é muito razoável você dizer, olha, nós, né, para continuarmos o nosso trabalho honesto, a gente precisa vender, não é isso? O produto da riqueza social de todos os brasileiros. Né? Então, olha que negócio incrível, né? E se os banqueiros puderem comprar, ótimo. Meia dúzia de pessoas, você bota dinheiro no bolso. Né? Leva isso. Se essa meia dúzia puder comprar, melhor ainda. Ridículo, claro. Agora, esse discurso, fala, porque... Muitas pessoas separam, dizem que houve uma ruptura do Fernando Henrique, discípulo do Florestan Fernandes. O Fernando Henrique foi de esquerda, que foi morar no Chile, e esse Fernando Henrique volta para o Brasil, depois do exílio. Você acha que houve isso? Ou você vê houve uma ruptura, ou você vê uma continuidade ali? Não, eu vejo uma continuidade. Eu vejo uma continuidade. Que ele escreveu. Eu vejo uma continuidade. A análise da burocracia que ele faz, na época do governo militar, é completamente determinado por essa tese do patrimonialismo, né? Supõe lá que tem uma burguesia do Estado, etc. Ou seja, é uma ideia que é ligada figadalmente a esse tipo de ideias, etc. Os próprios projetos de privatizações que ele fez no governo. Ou seja, o que ele fez como político foi exatamente o que ele dizia. Como sociólogo. Exatamente isso. Quer dizer, a forma da teoria da dependência, o livro que ele ficou, o livro que ele ficou reconhecido internacionalmente, né? Quer dizer, que ele tentou pegar a questão real e principal, isso tem que ser dito, ou seja, ele disse, olha, eu tô querendo ver essa relação do Brasil com os países adiantados, não só de um modo econômico, mas também de um modo político, etc., simbólico, né? Só que ele não faz isso. Né? Ou seja, ele pega a política anterior, do passado, então ele não constrói nenhum conceito efetivo de mostrar como a política e a economia está imbricada nessa relação com países centrais e periféricos. Né? Ele promete e não dá. Ganhou uma enorme projeção internacional, claro, em países que têm, como Estados Unidos e Inglaterra, que tem interesse. Isso é isso aqui. Claro, óbvio. Diga isso aqui, a gente precisa dizer isso para o nosso público, etc. A gente precisa que alguém diga no seu país. Alguém que defenda os nossos interesses no seu país, exatamente. Olha, de uma maneira simplificada, como diria aqui o Leonardo Stupa se tivesse, alguém que diga para o brasileiro que é bom ser escravo. Que é bom ser escravo de americano, claro, de inglês. Claro. Mas é o que, exatamente, e os nossos liberais, né, como Fernando Henrique Cardoso, como Raimundo Fauro, como Sérgio Buarque, etc., são todos o quê? Quer dizer, idealizam o americano, né, como fosse e os Estados Unidos como fosse um paraíso na Terra. Imagina, eles dizem que não há corrupção nos Estados Unidos. Você tinha ouvido essa piada? Você tinha ouvido essa piada? É incrível. Muitas pessoas lembram do Roberto da Mata também. Claro. Roberto da Mata, dessa turma. Que também é da turma e merece... Agora, e também muitas pessoas aqui também dizendo, Jessé, por que o Jessé não aparece na Globo? Por que ele não dá entrevista para as amarelas? Justamente porque tem um ponto central, e você falou que para a dominação cultural, ideológica, hegemônica, você precisa de dois fatores. Dos meios de reprodução das ideias, que são os meios de comunicação, e do outro fator, que são as ideias. Bom,
as ideias que você nos apresenta, evidentemente, elas são absolutamente contraditórias Obviamente. com o que defendem os donos destes meios de comunicação. Daí a importância da internet no mundo de hoje, do que a gente tem feito aqui. Mas a importância do debate que o 247 está abrindo para, né? Quer dizer, é extremamente importante isso. Não, e o público está adorando, eu tenho visto comentários. Isso, a gente não tem uma reflexão pública, né? Sem isso, sem que as pessoas tenham acesso e mesmo à ideia. Nós, da esquerda, a gente começa a acreditar que, bom, deve ser isso mesmo, ó, problema de Portugal, claro, né? A gente deve ser pior do que os americanos, aquela coisa, isso vai sendo forjado. O Estado nos oprime e tudo mais. Eu quero perguntar uma coisa, porque durante muito tempo não houve uma espécie de renúncia dos intelectuais de esquerda a fazer a crítica desses programas, desde o programa do PSDB, desde os programas de privatização, houve uma espécie de uma adaptação, achando que não havia saída, e que no fundo era isso mesmo, olha, aquela ideia de integração subordinada como quase uma coisa inevitável, que é a renúncia à nossa soberania, renúncia à potência do Brasil, que é um pouco maior que a do Paraguai, por exemplo, né? Houve um período de esquecimento aí, né? Que isso só foi recuperado, provavelmente, quando isso se tornou politicamente possível, né? Ou seja, em anos recentes. Claro. Né? A minha ideia acerca disso é que por que a esquerda não construiu, né, um ideário próprio? Por quê? Né? Ela sempre tomou na cabeça e fez. Quer dizer, o que foi que o PT fez quando ele esteve Tomou o mesmo referencial. Como ele esteve no poder. Né? Ele não tinha uma concepção de Estado próprio. Ele imaginava o Estado do modo como Raimundo Fauro imaginava. Que negócio incrível. Claro. Né? Aí, então você aparelha os seus perseguidores, claro. Né? Entendeu? Quer dizer, todo gente de uma casta jurídica superior, etc., com 1000 privilégios, benefícios, você vai esperar desses caras justiça, entendeu? Num país perversamente desigual como o nosso, foi de uma ingenuidade tremenda. A esquerda sempre foi ingênua. Né? Claro. Isso não significa, eu acho bom dizer isso aqui, que a esquerda não tenha tido pensadores geniais. É claro que teve. O Celso Furtado é genial. Né? Florestan Fernandes é genial. Né? Agora, mas ambos muito combatidos também, né? Pelo pensamento dominante. Esse nem é o ponto principal, Léo. O ponto principal eles tocaram em questões que foram parciais. Entende? E aí, quando você toca numa questão parcial, quer dizer, as outras interpretações entram por todos os poros. Ou seja, essa interpretação conservadora, o poder dela vem exatamente dela ser totalizante. Né? Explicar tudo. Explicar desde o começo. Por conta disso, nesse último livro, eu quis fazer uma contraposição também ao Sérgio Buarque a partir dessa noção de totalidade. Ou seja, explicar o Brasil desde o ano zero é explicar como nós temos a escravidão até hoje dentro de nós. Né? Entende? Porque nós nascemos com a escravidão. O ano zero de nós é escravidão. E é o ódio ao pobre. O ódio ao pobre. Né? A gente vai chegar nesse ponto. Desculpa te cortar, porque ele deu um mote que eu acho que é importante até para a gente poder rodar todas as imagens, quando você fala que a esquerda também se escraviza por referenciais alheios. Importante a gente abrir a frase da presidente Dilma Rousseff, presidente legítima até hoje, né? Só, vamos dizer assim, temporariamente deposta por um usurpador. Mas num belo dia... Muita coragem. Pois num belo dia ela lança um plano de combate à corrupção, né? E ela fala o seguinte: a corrupção ofende e humilha os trabalhadores, diminui a importância do trabalho honesto, transforma a classe média e suas aspirações, dando um exemplo falso de facilidade. Tudo isso é verdade. A corrupção prejudica empresários, como se eles fossem vítimas do opressor estatal, né? Muitas vezes eles estão se beneficiando. Não, claro. Muitas vezes não sempre. Quase sempre. Não haveria. Claro. Não, mas ela prejudica o empresário que está fora do jogo. Então, nesse ponto, ela tem razão também. Prejudica o trabalhador, atinge e ofende os homens, cidadãos e mulheres cidadãos de bem. Essa herança, tanto da escravidão quanto das práticas patrimonialistas, não pode servir de alho para ninguém, nem nada. Ou seja, ela bebeu nas mesmas fontes. Claro. Ela leu o Faoro. Eu me lembro dela citar o Faoro, do Levi também citar, quando era ministro da Dilma, falar no Faoro. Enfim. Ou seja, ela é prisioneira, então, intelectualmente. Como se libertar disso? As pessoas? Como é que as pessoas vão se libertar de um padrão de dominação cultural que vem, como você coloca, de 100 anos? Léo, eu acho que a crise atual é um instante histórico, a oportunidade histórica perfeita para que a gente se livre dessas ideias velhas que nos condenam e nos oprimem. Né? Por quê? Porque no caos, né? Porque todas essas ideias estão agora para qualquer pessoa. Tem 2 neurônios intactos, né? Depois
né, depois desse combate, desse veneno midiático aí dos últimos anos, mas que tem permanecido com 2 neurônios que funcionam ainda, eles vão perceber o quê? Quem está comprando os polícias está saindo a todo o negócio. Claro. Quem está dando as malas para os caras e tal. Entendeu? Ou seja, o elo tá maduro para ser percebido para todas as pessoas. Ela tá fora. Claro, às vezes ela tá fora do Brasil. Claro, obviamente. Quer dizer, nós estamos lidando com a face mais destrutiva do capitalismo, que é o capitalismo financeiro. Por que a face mais destrutiva? Porque quando você é capitalista industrial, Léo, você tem uma fábrica de automóveis aqui, o futuro da sua fábrica está ligado àquele país, ao mercado interno dele, o pessoal vai poder comprar o produto ou não. Mas a fração financeira do capital, ela pode acabar com o Brasil, como ela está acabando agora, aí vai para acabar a Turquia, vai para acabar a China, a China não vai, mas vai para acabar com a Tailândia, etc. Entende isso? Porque você não tem nenhum compromisso com o futuro dessas pessoas. É essa fração. O ataque que houve desde 2013 entre nós foi um ataque do capital financeiro internacional associado, obviamente, ao capital financeiro nacional, né? Que é quem dá o grupo aqui. O comando econômico e político da fração financeira vem de quê? Agora, o pessoal do agronegócio e da indústria ganha o dinheiro mesmo pesado com a especulação financeira também. Claro, também. Né? Então, comanda dessa fração agora. Né? Esse é o ponto que dá, entende? Que está criando essa pobreza enorme, a dívida pública só aumentando, comendo todos os gastos com as outras coisas. Isso tem a ver com a dominância da fração financeira do capital, né? Quer dizer, que não tem limites a isso. Né? Claro. Eu preciso ler um comentário aqui, Gessé, do Roberto Giordano. Eu vejo que tem muita gente nova chegando. Agradeço a todos vocês. Muitas pessoas que são seus admiradores, que talvez nem conhecessem a TV 247, que talvez estejam aqui pela primeira vez. Então, queria dizer a todos vocês que a gente está com uma programação já de 3 horas e meia garantida todos os dias, podendo chegar a 4 horas e meia, dependendo de termos ou não entrevistas, e o programa do Gessé semanal. Mas ele fala aqui, olha, quem sabe no futuro se dirá que o golpe, dialeticamente, auxiliou a desmascarar a sustentação midiática que sustenta a hegemonia do sistema do capital financeiro. A elite do atraso já entra para a história. Parabéns, Gessé, vamos em frente. Ou seja, ao demonstrar como a mídia agiu de forma manipuladora, a serviço de outros interesses, as pessoas começam a perceber que foram enganadas, né? Que de repente tem lá um Silvio Santos virando garoto propaganda para tirar a aposentadoria dela, a Globo com todo o papel que fez na entrega do que é nacional. Quem sabe elas percebem que os meios de comunicação não são portadores da verdade, mas são reprodutores de uma ideologia que oprime o povo brasileiro. E aí eu queria passar para a frase do opressor, que é a última frase que a gente seleciona, que é o Deltan Dallagnol. Ele também fala sobre eu digo, no PowerPoint dele, o famoso PowerPoint, quem está no centro de tudo é o Lula, né? Como se o Lula fosse o cara que vem lá da dinastia de Avis, estudou os portugueses para falar, olha, agora eu vou ver como é que os reis portugueses faziam, eu vou fazer igualzinho, né? Mas no PowerPoint, no centro, pelo que a gente vê, deveria estar, sei lá, o Debrecht, Andrade, a Camargo, todos os que estão por trás desse interesse e também os que se beneficiam agora da quebra das construtoras brasileiras, enfim. Que são estrangeiros. Que são estrangeiros, né? Então, como é que você vê esse discurso, vamos dizer assim, essa lógica de dominação cultural do patrimonialismo também se tornando hegemônico entre os procuradores, entre os agentes da justiça? Claro. Isso aí mostra o quê? Isso mostra que essas ideias não ficam nos livros. Que é assim que a gente imagina que seja, né? Esses caras vão produzir um livro, isso vai ficar numa estante, alguns poucos estudantes vão ler aquilo, isso não tem grana, quer dizer, o resto da vida corre só. Não é assim, né? Essas ideias, quando elas se aliam a interesses econômicos, porque foi o caso, interesse econômico do mercado, da elite, do dinheiro de São Paulo, né? Que não é nem pior nem melhor do que as outras, é a mais forte, né? É a que manda no país inteiro, né? Isso foi o quê? Isso foi para as escolas, isso foi para as universidades, para fazer a cabeça de todo mundo. Isso foi especialmente para a mídia, porque esse é o material que a mídia faz, né? Tudo que a mídia diz sobre política tem a ver com
é o populismo também, que a gente vai falar numa outra semana, mas tem a ver, antes de tudo, com a noção de patrimonialismo, né? E aí, Léo, se a fração financeira de capital não tem boca, ela compra uma boca, né? Quer dizer, a melhor boca da fração financeira do capital entre nós chama-se Rede Globo. Isso é fácil comprovação, né? Se você for ver um comentário de qualquer comentarista econômico da Rede Globo, ele vai dizer que os juros altos, né, extorsivos que nós temos, é bom para você, espectador. Não é para o banqueiro, nem para o rentiero. É para você. Sabe por quê? Porque a alta taxa, a taxa de juros altos, controla a inflação. Tá? Ou seja, ele vai inverter o mundo, vai inverter a realidade para legitimar o assalto financeiro à população como um todo. É para ir, entende? Quer dizer, então o dinheiro tem boca. Né? Claro. Tem boca, a grande mídia é a boca do dinheiro, especialmente a Rede Globo. Né? Quer dizer, e é algo assim, isso entra no cotidiano, isso é repetido 1000 vezes, etc. Né? Entende? Quer dizer, então isso passa a ser uma espécie de patrimônio comum indiscutível. Né? Esse é o aspecto principal. Né? Tem um outro dado que é muito importante que a gente perceba, que é um outro tema que a gente pode abordar mais tarde. Né? Quando a Rede Globo compra a pauta da diversidade, que é uma pauta do mercado financeiro, ou seja, para substituir a pauta da igualdade, porque a pauta da igualdade tem a ver com a distribuição de riqueza e poder. Né? Essa é perigosa. Essa não interessa. Não interessa. Não. Essa é perigosa. Aí você substitui para quê? Para você tirar a onda de emancipador. Vai ver, todos os programas da Rede Globo têm esse tipo de coisa. Né? Trans, tal. Claro. Né? Então a coisa. Entende por quê? Só vou registrar, Gessé, porque veio um comentário, só para não passar batido, do Fernando Albuquerque, pedindo que a gente perguntasse justamente sobre a questão das pautas identitárias sequestradas pelo neoliberalismo. Você fez uma pincelada, mas a gente vai dedicar esse tema a um programa especial. Então, só para registrar que a gente está atento aqui aos comentários que vem também. Fala, Paulo. Não, o que eu queria justamente era importante assim, não que essas questões não tenham sua relevância. Claro. Tem relevância, sim, claro. Todos os direitos individuais de todos os indivíduos que são individuais são importantes. Agora, o que está acontecendo agora é que eles estão se transformando no campo de batalha. Claro. Não existe mais desigualdade, existe... Você divide as classes populares a partir disso. Exatamente. Essa. Exatamente. Esse é o ponto. Só que tem eu vou te trazer depois para um debate. Ontem teve aqui a Isa Pena falando sobre feminismo e ela chegou num ponto que eu nunca tinha refletido, que ela... embora ela reconheça que o feminismo é sequestrado pela agenda neoliberal e tal, mas se ele for levado às últimas consequências, ele é totalmente igualitário. Ele vai chegar no ponto de interseção com a igualdade lá no final. Mas eu não queria só perder, porque você pediu para a gente selecionar uma última imagem, que é um vídeo do filme Tropa de Elite. A gente vai rodar a cena final do Tropa de Elite, a gente vai arrematar o debate sobre o porquê deste filme. Tá bom pra gente rodar? Então vamos rodar o... Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? E custa caro. Muito caro. O sistema é muito maior do que eu pensava. Não é à toa que os traficantes, os policiais, os milicianos matam tanta gente nas favelas. Não é à toa que existem as favelas. Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília, que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Para mudar as coisas, vai demorar muito tempo. O sistema é foda. Ainda vai morrer muito inocente. O sistema é foda, né, Gessé? Exatamente. O sistema é foda e acaba lá em Brasília. Né? Ou seja, você usa o quê? Eu acho que é incrível isso. Você usa a voz de um ator, que eu admiro muito, imagino vocês também, e os espectadores, que é o Wagner Moura. Né? Então você usa pessoas interessantes, legais e tal, para veicular, né, esse tipo de mensagem que, está montando aí a mentira, a fraude, etc, etc. Isso tem a ver com o fato muito que a gente falou muito da Rede Globo aqui, mas a gente falou pouco, né, do conluio da Rede Globo com a Lava Jato, que é um pouco isso aí. Claro. Entende? Não, só isso aí já dá uns 10 programas, mas enfim. Exatamente, né? Quer dizer, claro, isso aí a gente pode aproveitar depois. Não existiria Lava Jato sem a Rede Globo. Né? É claro que a mídia como um todo, mas a Globo foi o comandante
dessa coisa, né? Por exemplo, quando você separa e diz assim, a corrupção dos outros partidos é individual. Mas o PT é uma organização criminosa. Por que isso é um crime? Não é porque, veja bem, na esquerda, na direita... Porque o PT seria patrimonialista. Aliás, o Aécio chegou a falar isso. Não, porque eles são patrimonialistas. O Fernando Henrique falou, eles são patrimonialistas, nós não. Claro, quando tem um desviozinho qualquer de alguém por causa de campanha. A gente não é patrimonialista porque a gente privatiza e dá para os nossos. Exatamente. Que garante uma dominação eterna. Exatamente isso. Né? Quer dizer, você empobrecendo o povo no país rico. Essa é a coisa real. Né? O que é importante é que o pessoal perceba que não é a política que torna o Brasil pobre. Essa visão da política. É exatamente a estigmatização da política feita por uma elite do dinheiro que não tem nenhum projeto nacional, que não tem nenhuma ideia de longo prazo, que não tem nenhum comprometimento afetivo e intelectual com o seu povo, né? Que mente, que compra a política, compra o judiciário, compra a imprensa para mentir, para botar dinheiro no bolso e deixar o povo pobre, de um país rico. Né? Esse é o ponto. Ô Paulo, eu vou ler só uns comentários aqui para a gente ir encerrando, porque a gente tem um debate mais tarde. Temas muito importantes, inclusive, no debate, porque a defesa do Lula emparedou o TRF4 ao apresentar a prova de que o triplex é da OAS. Mas o Luiz Oliveira, o Luiz fala o seguinte, olha, o sistema narrado pelo Wagner Moura é o mercado, e o mercado usa o dinheiro para corromper os políticos temporários que estão lá. Virgílio Mota, parabéns ao 247 pelo programa, a TV aberta, Globo, SBT, Record, todas evitam qualquer programa inteligente justamente para fazer a cabeça do povo, desinformando com novelas, BBB e o circo, né? Muitas pessoas já dizendo que não assistem mais TVs abertas, tudo mais, e que a saída é justamente buscar informação. Teve um comentário muito interessante aqui no YouTube também, dizendo que a TV 247 inova também pela maneira inovadora e faz com que as pessoas se sintam numa roda de conversa. Então acho que essa era mais ou menos a intenção desse programa, que vai se repetir terça-feira que vem, tem mais, 6h30, vamos selecionar um outro tema, mas eu acho, Gessé, Paulo, que esse programa tem uma finalidade de não só ser uma fonte de educação, né, de formação das pessoas, mas de disputa ideológica, para que elas descubram, né, onde, como e por que elas se tornaram escravas de um determinado pensamento, né? Então, eu acho que aqui a gente tem caminhos para uma libertação, por isso que eu acho que o teu livro é tão importante. Fala, Paulo, para a gente fechar. Para fechar é o seguinte, é impressionante essa cena que você selecionou do Tropa de Elite, porque a conclusão do mundo Tropa de Elite, que é o patrimonialismo, a conclusão é só uma só. Essa luta leva muito tempo. O que ele está dizendo? Essa luta não tem solução. Claro. Nós somos um país sem solução. Claro. Ou seja, nosso destino é colônia. Claro. O que está implícito. Claro. Nós todos somos todos corruptos. Nós não temos jeito, minha gente. Vamos entregar logo. Claro. E não é de surpresa. Claro. Ou então a saída é bombardeio o Congresso, fecha. Fecha porque jeito. Aí o mercado vai estar livre. Né? Exatamente. Gessé, alguma palavra final para a gente encerrar? Não, eu só gostaria de dizer que eu estou muito contente com essa iniciativa, Léo, e eu espero sempre contar, então, com a audiência de vocês e que a gente possa fazer um debate e repensar o Brasil, porque isso é possível e o instante é agora. A gente tem uma oportunidade histórica de destruir essa mentira. Perfeito. Muito obrigado a vocês. Então vamos todos compartilhar esse programa, assinar o 247 quem puder, porque são essas assinaturas que estão possibilitando os programas. Por isso a gente roda o vídeo das assinaturas solidárias e daqui a pouco a gente volta para o debate. Obrigado a todos vocês. Olá, eu sou a Gisele Federici, editora do Brasil 247, e gostaria de fazer um convite a você. Não existe democracia sem imprensa livre. Não existe imprensa livre sem independência financeira. No Brasil, os meios de comunicação são controlados por poucas famílias e são financiados pelo grande capital. Esta imprensa já mostrou que tem lado. Foi assim no golpe militar de 1964 e foi também assim no golpe parlamentar de 2016. O lado desta mídia não é o lado do povo brasileiro, nem dos trabalhadores. Hoje, na era da internet, é possível construir uma comunicação democrática e progressista. O Brasil 247, maior jornal digital de esquerda no Brasil, tem sido uma trincheira em defesa de valores humanistas e da democracia contra o discurso de ódio.
Para que o Brasil 247 possa crescer, mantendo a sua integridade editorial e também financiar a expansão da TV 247, convidamos você a se tornar um membro desse projeto. Por isso, lançamos uma campanha de assinaturas solidárias, como fazem alguns dos jornais mais respeitados do mundo. Vamos construir uma mídia democrática, participativa e plural, que dê voz e vez aos movimentos sociais. Faça parte. Acesse brasil247.com/apoio e seja um soldado nessa luta pela reconquista e pela preservação da democracia brasileira e dos seus próprios direitos.